Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão extraordinária no ano de 2026. Informo que a presente sessão está sendo transmitida pela página da Câmara Municipal no Facebook. Peço que seja feita a leitura do expediente do dia. Ofício número 10, 2026, do Poder Executivo Municipal, projeto de lei 1 de 2026 em regime de urgência. Ofício 21, 2026, do Poder Executivo Municipal, projeto de lei 04, 2026 em regime de urgência. Ofício 22, 2026, do Poder Executivo Municipal, projeto de lei 05, 2026 em regime de urgência. Ofício 24, 2026, Poder Executivo Municipal, projeto de lei número 3, 2026, em regime de urgência. Ofício 25, 2026, Poder Executivo Municipal, projeto de lei número 6, em regime de urgência. Projeto de lei, ofício 26, 2026, do Poder Executivo, projeto de lei número 7, em regime de urgência, devolvido à Prefeitura e retirado de pauta para adequações quanto ao projeto. Na sequência, será realizada a ordem do dia. Peço à diretora da Câmara que faça a leitura da lista de presença dos senhores vereadores. Lista de presença da primeira sessão extraordinária de 2026. 23 de 1 de 2026. Estão presentes o vereador Devair Crispim Ferreira, João Batista Alves da Costa, Maria Aparecida Ramalho Fernandes, Nelson Ferreira da Silva, Ney Zacarias, Osmar Ramalho, Rafael Rocha Teixeira Ricardo, Vanderlei Nóbrega Monteiro Filho. E ausente o vereador José Aparecido Braga. Continuando os trabalhos, solicito que seja realizada a leitura das matérias em regime de urgência. Projeto de lei 01 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei do Executivo número 1, 2026, ementa. Dispõe sobre a revisão geral anual com concessão de aumento real da remuneração dos servidores públicos do município de São Sebastião da Moreira e dá outras providências. Considerando a urgência solicitada, coloque em votação o trâmite do regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra se manifestem. Aprovado o regime de urgência. Coloque em primeira e segunda discussão o projeto de lei 01 de 2026. Coloque em primeira e segunda votação o projeto de lei 01 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contra se manifestem. Aprovado o projeto. Continuando os trabalhos, solicito que seja realizada a leitura do projeto de lei 03 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei do Executivo número 3, 2026, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 8.681.222,40 e dá outras providências. Considerando a urgência solicitada, coloque em votação o trâmite do regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra se manifestem. Aprovado o regime de urgência. Coloque em primeira e segunda discussão o projeto de lei 03 de 2026. Coloque em primeira e segunda votação o projeto de lei 03 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contra se manifestem. Aprovado o projeto. Continuando os trabalhos, solicito que seja realizada a leitura do projeto de lei 04 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei do Executivo Municipal número 4, 2026. Ementa. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 175 mil e dá outras providências. Considerando a urgência solicitada, coloque em votação o trâmite do regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra se manifestem. Aprovado o regime de urgência. Coloque em primeira e segunda discussão o projeto de lei 04 de 2026. Coloque em primeira e segunda votação o projeto de lei 04 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra se manifestem. Aprovado o projeto. Continuando os trabalhos, solicito que seja realizada a leitura do projeto de lei 05 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei do Executivo Municipal número 5, 2026. Ementa. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.162.20 e dá outras providências. Considerando a urgência solicitada em votação, coloque em votação o trâmite do regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra se manifestem. Aprovado o regime de urgência. Coloque em primeira e segunda discussão o projeto de lei 05 de 2026.
coloca em primeira e segunda votação o projeto de lei 05 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra se manifestem. Aprovado o projeto. Continuando os trabalhos, solicito que seja realizada a leitura do projeto de lei 06 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei do Executivo, número 6, 2026, ementa. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na quantia de R$ 2.136.539,63 e dá outras providências. Considerando a urgência solicitada, coloque em votação o trâmite do regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra se manifestem. Aprovado o regime de urgência. Coloque em primeira e segunda discussão o projeto de lei 06 de 2026. Coloque em primeira e segunda votação o projeto de lei 06 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra se manifestem. Aprovado o projeto. Suspendo a presente sessão por alguns minutos para que seja realizada a lavratura da ata da presente sessão, que será lida e votada nesta sessão. Retornando aos trabalhos, solicito à diretora da Câmara que proceda à leitura da ata da primeira sessão extraordinária de 2026. Ata da primeira sessão extraordinária de 2026. Aos 23 dias do mês de janeiro de 2026, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara Municipal de São Sebastião da Moreira, no qual foram convocados por meio de edital de convocação, publicado no Diário Oficial dos Municípios, na edição 3452-A, do dia 21 de janeiro de 2026, para a realização da primeira sessão extraordinária. Verificada a existência de quórum regimental nos termos do regimento interno e na ausência do presidente da Câmara, José Aparecido Braga, assumiu a presidência o senhor vereador Vanderlei Nóbrega Monteiro Filho, que declarou aberta a sessão, que fora transmitida ao vivo por meio da página oficial da Câmara Municipal no Facebook. A mesa executiva estava assim composta: Vanderlei Nóbrega Monteiro Filho como presidente em exercício, João Batista Alves da Costa como vice-presidente e Osmar Ramalho como primeiro secretário em exercício. Em seguida, foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Devair Crispim Ferreira, João Batista Alves da Costa, Maria Aparecida Ramalho Fernandes, Nelson Ferreira da Silva, Ney Zacarias, Osmar Ramalho, Rafael Rocha Teixeira Ricardo e Vanderlei Nóbrega Monteiro Filho. E ausente o vereador José Aparecido Braga. Após a abertura oficial, foi informado que a presente sessão extraordinária teve como pauta a deliberação dos projetos de lei número 1, 3, 4, 5 e 6 de 2026 do Executivo Municipal, com solicitação de tramitação em regime de urgência. Dando sequência ao expediente do dia, procedeu-se à leitura dos ofícios referentes aos projetos de lei. Logo após, deu início à ordem do dia. Considerando os pareceres favoráveis às comissões permanentes e a urgência solicitada pelo Executivo Municipal, foi colocada em votação a tramitação do regime de urgência do projeto de lei 1/2026, de autoria da prefeita municipal, sendo aprovada pelos vereadores presentes. Na sequência, foi colocado em primeira e segunda discussão e votação o projeto de lei 1/2026,
cuja ementa dispõe sobre a revisão geral anual com concessão de aumento real da remuneração dos servidores públicos do município de São Sebastião da Amoreira e da outras providências, o qual foi aprovado pelos vereadores presentes. Seguidamente, considerando os pareceres favoráveis às comissões permanentes e a urgência solicitada pelo Executivo Municipal, foi colocada em votação a tramitação do regime de urgência do projeto de lei 3/2026, de autoria da prefeita municipal, sendo aprovada pelos vereadores presentes. Na sequência, foi colocado em primeira e segunda discussão e votação o projeto de lei 3/2026, cuja ementa dispõe: autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 8.681.222,40 e dá outras providências, o qual foi aprovado pelos vereadores presentes. Logo após, considerando os pareceres favoráveis às comissões permanentes e a urgência solicitada pelo Executivo Municipal, foi colocada em votação a tramitação do regime de urgência do projeto de lei número 4/2026, de autoria da prefeita municipal, sendo aprovada pelos vereadores presentes. Na sequência, foi colocado em primeira e segunda discussão e votação o projeto de lei 4/2026, cuja ementa dispõe: autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 175 mil e dá outras providências, o qual foi aprovado pelos vereadores presentes. Ato contínuo, considerando os pareceres favoráveis das comissões permanentes e a urgência solicitada pelo Executivo, foi colocada em votação a tramitação de regime de urgência do projeto de lei número 5, de autoria da prefeita, sendo aprovada pelos vereadores presentes. Na sequência, foi colocada em primeira e segunda discussão e votação o projeto de lei número 5, cuja ementa dispõe: autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.016.162,20 e dá outras providências, o qual foi aprovado pelos vereadores presentes. Considerando os pareceres favoráveis às comissões e a urgência solicitada pelo Executivo, foi colocada em votação a tramitação do regime de urgência do projeto de lei 6, de autoria da prefeita, sendo aprovada pelos vereadores presentes. Na sequência, foi colocada em primeira e segunda discussão e votação o projeto de lei número 6, cuja ementa dispõe sobre a autoriza abertura de crédito adicional especial da quantia de R$ 2.136.539,63 e dá outras providências, o qual foi aprovado pelos vereadores presentes. Encerrada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão extraordinária, determinando a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes. Coloque em votação a ata da presente sessão. Os nobres vereadores têm alguma correção a fazer? Como todos os vereadores presentes estão de acordo, declaro aprovada essa ata. Por fim, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão extraordinária.